geração efeito solo foi marcada pelo estilo de pilotagem slow in, fast out, entrar lento para sair rápido, o famoso perder na entrada para ganhar na saída. Como será, portanto, o estilo de pilotagem para a geração 2026 em diante? A gente vai ver as entrevistas dos pilotos, vamos ver como isso pode implicar na vida de Lewis Hamilton. Nós também vamos ver o carro de 2026, com toda a especificação técnica relacionada a ele e as características que mudaram no carro a partir desse novo regulamento e, consequentemente, o que podemos esperar de um estilo de pilotagem para esse novo ciclo de regulamento. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando o carro de 2026 explicado de forma completa, tanto a parte técnica quanto esportiva. Também falei sobre os motores, que é uma nova revolução, portanto um regulamento que mudou muita coisa e, consequentemente, também muda o estilo de pilotagem. Você já é veterano aqui no canal, já chega deixando o seu like. Se você não conhece o Fórmula Brum, aguenta aí que você vai conhecer um conteúdo técnico de primeira, que é a ênfase aqui no canal, fora a oportunidade das lives que a gente faz aqui antes e depois das etapas da Fórmula 1. Mas agora aqui os pilotos puderam ter as primeiras oportunidades de andar nos carros, nos testes de pré-temporada. Além do trabalho dos simuladores, tiveram a primeira impressão. Ocon foi um dos que teve uma impressão mais drástica sobre o carro e Hamilton também é aquilo que é esperado, tendo em vista toda a dificuldade que ele teve na geração efeito solo. Esteban Ocon disse o seguinte: esse carro existe uma forma muito particular de pilotar. Também exigirá muito mais gerenciamento no motor e no sistema híbrido. O carro em si pareceu muito bom e com equilíbrio decente. Porém, nosso primeiro contato foi no simulador. Precisamos ver como é na realidade. Porém, até aqui, o nível de aderência foi muito bom. Eu não vou entrar aqui naquilo que ele falou depois dos primeiros testes da pré-temporada, porque eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, em que eu faço uma análise completa dos primeiros 5 dias dos testes de Barcelona, e Ocon se espantou um pouco com esse carro. Mas a maior preocupação dos fãs realmente é a impressão que Lewis Hamilton teve, porque a gente viu que na geração efeito solo foi grande a dificuldade dele, desde 2022 até 2025, em 2 equipes diferentes. Se disse muito que ele não se adapta a esse estilo de pilotagem por efeito solo. O que ele pode esperar dessa nova geração de carros? E Hamilton disse o seguinte: este é o período em que você precisa aprender a ser o piloto mais eficiente que já foi. Isso significa utilizar todas as ferramentas que você tem à sua disposição. Grave isso que ele falou. Para economizar combustível, recarregar a bateria, aproveitar a potência, usar aderência, combinar tudo isso, e é verdade, tudo isso será muito necessário. No entanto, aqui no canal, um outro conteúdo que eu fiz foi a perspectiva de que Hamilton pode estar chegando ao fim da carreira, não apenas por conta da idade, mas por conta da sua dificuldade de adaptação a essa nova Fórmula 1. Eu não estou falando da Fórmula 1 efeito solo ou a Fórmula 1 novo regulamento 26. Eu estou falando dessa necessidade de trabalhar no simulador, de uma interação maior com o engenheiro, e que Hamilton, diversas vezes em entrevista, já disse que não vai ao simulador. Não é que ele apenas não gosta do simulador, ele mesmo declara que usa muito pouco, e o simulador tem uma função importantíssima nessa configuração e na descoberta do carro. Por isso, quando a gente lê algumas entrevistas de Hamilton falando dessa maneira, a gente fica na expectativa do que isso pode mudar com relação ao comportamento e à ética de trabalho dele para essa nova geração. Mas tratando específico do estilo de pilotagem, o carro de 2026 traz um regulamento com um chassi de um conceito chamado Nimble Car. Uma tradução seria um carro esperto, astuto, não necessariamente um carro arisco, difícil de guiar, um touro bravo, mas por conta da redução do entre-eixo e da largura. Essa é uma das características que torna o carro mais esperto na entrada de curva, por exemplo. Quando você tem um carro de entre-eixos mais curva, e usando o meu carrinho aqui em cima, a distância entre o eixo da frente e o eixo da traseira mais curto,
O carro tem a tendência de contornar a curva de forma mais ágil. Quanto maior o entre-eixo, melhor para curvas de média e alta velocidade, o que foi o conceito que a Red Bull utilizou desde 2022 na geração efeito solo, e que agora, por força até do regulamento, esses carros serão mais estreitos, o que vai fazer com que ele fique mais esperto na entrada de curva. Consequentemente, a possibilidade do piloto perder o carro na entrada de curva será maior. Ele terá que ter mais cuidado na entrada, mas, consequentemente, ele terá maior força na saída de curva. Não se trata tanto do slow in, fast out, entrar lento para sair rápido, para manter o carro equilibrado. Mas por conta da bateria, o carro tem um maior arranque na saída de curva, o que é notório mesmo nos carros de rua elétricos. Então a gente tem uma característica de um carro muito similar a ter uma dificuldade maior na entrada de curva, uma menor redução da carga aerodinâmica, mas um carro mais esperto na saída de curva por conta dessas características, onde você muda a dimensão do carro, tanto na largura quanto no seu comprimento. Além disso, você tem uma redução do peso do carro em 30 quilos para um total de 770 quilos do carro, o que ajuda ele a ser um carro mais esperto, e a própria redução da banda de rodagem dos pneus, frontal em 25 milímetros e traseiro em 30 milímetros. Percebe? Um carro menor tem menos geração de carga aerodinâmica, menor massa, ele é menor para reduzir o arrasto aerodinâmico, mas, consequentemente, ele perde carga aerodinâmica nas curvas, não tem pneus tão com a banda de rodagem em contato, permitindo maior aderência, é um carro mais difícil de guiar na curva, e note, mais difícil de guiar na curva, mais fácil de perder na entrada de curva e mais arisco e potente na saída de curva. O piloto que conseguir trabalhar esse estilo de pilotagem sobre essas características terá melhor resultado. De certa forma, o estilo de pilotagem slow in, fast out ainda se assemelha um pouco com essa geração de carro, mas não necessariamente para que você mantenha o carro equilibrado, com o assoalho mais paralelo ao solo, melhorando o efeito solo, como foi o caso da geração 22-25, mas principalmente pela característica do carro ter menos carga aerodinâmica na entrada. Então o carro precisa estar mais equilibrado para não ser perdido pelo piloto nessa circunstância. Além disso, você tem algumas outras mudanças, como o fato do assoalho. Em 2026, os assoalhos não terão os túneis Venturi, como tivemos de 2022 a 2025, que geram 75% da carga aerodinâmica. Em 2026, essa carga aerodinâmica realizada pelo assoalho será reduzida para 30%. Mais um outro fator de reduzir a eficiência aerodinâmica do carro na entrada de curva. Principalmente também você não tem mais o binwing, que é aquela asa de feixes que ficava localizada nas laterais, na altura do próprio escapamento. Isso também muda a redução da carga aerodinâmica do carro, mas você terá as asas frontais podendo abrir no modo reta, aliviando a carga aerodinâmica do carro. A gente comentou, por exemplo, sobre motores, e sobre motores o piloto terá muito mais trabalho. Na sua tela, você tem Max Verstappen e Ben Hodgson. Ben Hodgson foi o engenheiro responsável pelo projeto dos motores da Mercedes a partir de 2014, início da era híbrida na Fórmula 1. Ou seja, ele que está à frente do projeto da Red Bull Powertrains junto com a Ford e, consequentemente, a equipe tem uma pessoa capaz de trabalhar essa inovação híbrida e, lembre-se, será mais enfático a necessidade do piloto trabalhar com o engenheiro essas características do motor elétrico. Ou seja, como estilo de pilotagem, o piloto terá muito mais trabalho, principalmente na entrada de curva, necessitando equilibrar o carro, mas também trabalhando a parte de motores para conseguir um bom gerenciamento e estratégia para as saídas de curva. Falando sobre esses conteúdos que eu deixei aqui na descrição, eu vou falar com vocês nesse novo conteúdo sobre o motor explicado da Fórmula 1. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar esse conteúdo na sua tela, mas eu acho que você, conhecendo o canal até aqui, merece a sua inscrição.
Inscreva-se no Fórmula Brum se você não conhecia o canal, para você participar dos nossos conteúdos. Tem muita informação técnica para você. Estou contigo aí no próximo vídeo do canal explicando sobre os motores da Fórmula 1. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.